Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui quem fala é a professora Tatiana. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre lideranças, que nós viemos falando sobre liderança, mas semana passada nós paramos um pouco o conteúdo e fomos falar um pouco sobre ligas camponesas. Esta semana voltamos a falar sobre liderança. E hoje nós vamos falar sobre liderança do catolicismo e no catolicismo. Então, o líder maior do catolicismo é o Papa, certo? Para o catolicismo romano. Para o catolicismo ortodoxo, o líder maior é o patriarca. Essas duas figuras que vocês estão vendo aí na imagem, um é o Papa católico e o outro é o patriarca ortodoxo. Existem dois catolicismos no mundo, o catolicismo apostólico romano e o catolicismo ortodoxo, certo? Antes de nós entrarmos, nós vamos falar um pouco. No início do cristianismo, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial de Roma, católico significa universal, certo? A tradução de católico do grego significa universal. Então, lá no início, quando o Império Romano, através de Constantino, implantou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, então, o Império era muito grande e existiam algumas divisões dentro deste catolicismo para poder organizar de forma sistematizada essa religião. Então, a gente ia ter em Roma, certo? A liderança do Papa, e em Constantinopla nós iríamos ter a liderança do patriarca. Porém, as duas religiões eram cristãs e seguiam as mesmas leis, os mesmos dogmas. Porém, com o tempo, essas duas religiões, devido principalmente à distância física entre esses dois lugares, elas passaram a sofrer mudanças radicais. E aí passou-se a existir alguns problemas de entendimento entre esses dois líderes, o Papa de Roma e o Papa de Constantinopla. E aí a Igreja teve esta divisão, de forma que católicos ortodoxos são liderados atualmente pelo patriarca, católicos romanos são liderados atualmente pelo Papa, que neste momento, o Papa atual do catolicismo é o Papa Francisco. Então, existem dois tipos de catolicismo. O líder religioso no cristianismo. O maior líder, né, o maior líder do cristianismo foi, sem dúvida alguma, Jesus, né? Inclusive, o cristianismo nasce por causa da pessoa dele. Durante a história desse cristianismo, ele se dividiu em diferentes segmentos. Catolicismo romano, ortodoxo, protestantismo. E o protestantismo, a gente sabe que se divide em várias denominações diferentes. A gente vai ter Igreja Universal do Reino de Deus, nós vamos ter igrejas luteranas, nós vamos ter igrejas pentecostais, neopentecostais, nós vamos ter uma infinidade enorme de igrejas dentro do mundo evangélico, que são divisões e subdivisões do cristianismo. Mas essas subdivisões dentro do protestantismo não está sob o controle do Papa, certo? O Papa ele lidera apenas o catolicismo. Na Igreja Católica Romana, existem vários líderes que fazem parte de uma hierarquia, ou seja, a Igreja Católica ela é organizada de uma forma hierárquica, ou seja, existe uma figura que tem o maior poder e figuras que têm o menor poder, como se fosse uma pirâmide mesmo, certo? O Papa está à frente da Igreja Católica, o Papa Francisco é o líder máximo da Igreja Católica, e ele reside no Vaticano, que é um pequeno país, e que esse pequeno país tem como líder religioso o Papa, e também tem o Papa como líder político, certo? Então, o Vaticano é um pequeno país liderado pelo Papa. Dentro da Igreja Católica, as mulheres participam como freiras e também estão subordinadas ao poder do Papa.
A Igreja Ortodoxa, desde o rompimento com a Igreja Católica em 1054, deixou de conhecer o Papa de Roma, ou seja, o Papa Francisco, como líder supremo, e não abandonou e não adotando nenhuma liderança comum. Então, eles não têm mais um Papa em comum. O Papa Ortodoxo é um, o Papa Romano é outro, certo? Cada uma dessas igrejas, elas são dirigidas por pessoas diferentes. Inclusive, desde 1554, que não existia sequer uma reunião entre os líderes dessas duas igrejas católicas diferentes. Apenas com o pontificado de Francisco é que houve o primeiro contato entre esses dois papas, certo? Então, existe não vou dizer uma briga, mas existe uma disputa, uma mágoa entre essas duas igrejas sobre quem segue mais ao pé da letra o que disse Jesus ou não, e existem alguns conflitos em relação aos dogmas que são as regras do cristianismo. Vale lembrar que o catolicismo ortodoxo, ele é uma religião muito mais dura, muito mais rígida do que o catolicismo romano. Na igreja protestante, os líderes podem ser pastor, ministro, bispo, missionários, apóstolos, presbíteros, pastoras, inclusive, que dentro da Igreja Católica a mulher não tem essa liberdade para liderança, dentro da Igreja Evangélica, sim. E os principais líderes da Igreja Evangélica ainda são homens, mas as mulheres podem, sim, ter poder de liderança como pastoras, como ministras, como realmente aquela pessoa que faz a pregação, aquela pessoa que conhece os dogmas da religião e que passa a religião adiante, e que não realmente lidera, diferentemente das freiras, que até elas têm o próprio convento, o próprio espaço, mas elas estão sempre subordinadas a um padre, certo? Então, eu trouxe aqui algumas diferenças para vocês. Vocês vão ver aqui um Papa católico e o Papa ortodoxo. Vocês vão ver a diferença entre as vestimentas de um e de outro. O Papa ortodoxo, ele também tem uma roupa preta, certo? Normalmente, o Papa ortodoxo, ele veste preto. Esta roupa branca é uma roupa de rituais mais pomposos, mais festivos, mas normalmente o Papa ortodoxo, ele veste a roupa preta. Aqui nós temos dois padres, um padre ortodoxo, como eu disse, ele se veste muito mais de preto, e um padre católico, certo? Com a vestimenta tradicional de um padre católico, e o ortodoxo também com sua vestimenta tradicional. Aqui nós vamos ter bispos católicos, um bispo católico e um bispo ortodoxo. Bispos católicos e ortodoxos têm essa roupa preta. O bispo católico também usa branco, mas em cerimônias especiais, a roupa característica de um bispo é esta roupa preta, assim como é a do ortodoxo. Vejam bem que o bispo católico, ele carrega um crucifixo no pescoço, enquanto o bispo ortodoxo, ele carrega um crucifixo e mais um pingente grande, o que indica que ele não é um padre, ele é um bispo. O padre é só uma cruz e o bispo tem mais um pingente. Também trouxe aqui a Madre Superiora, que dentro do convento, ela é quem lidera as outras freiras, porém, ela recebe ordem dos padres, que por sua vez recebe ordens dos bispos e que por sua vez recebe ordens diretamente de Roma do Papa Francisco, certo? Então, na Igreja Católica existe essa ordem de liderança, de hierarquia mesmo, tá bom? Então, fiz aqui um pequeno exercício que vocês devem copiar no caderno, tirar foto e mandar para o meu privado, certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou aqui para sanar as dúvidas de vocês. Se você é da Escola Luiz, então nós vamos entrar no Google Meet. Se você é da Escola Pedro Ramos, então nós vamos falar um pouco mais sobre esta temática no nosso grupo e no nosso debate. Aguardo vocês e tenham uma boa aula.